tem uma outra imagem aqui que é bem interessante, depois vocês podem buscar lá. É só para a gente entender, né, as formas de negociação, que tem o ganha-ganha, o perde-ganha, o perde-perde, né, e o ganha-perde. Esse aqui é o que a gente chama de uma matriz, tá? A matriz, ela vai cruzar aqui as informações da importância do relacionamento, né, e a importância do processo de negociação. Então, ela vai cruzar essas duas formas e vai trazer, né, algumas possibilidades. Então, por exemplo, se o relacionamento importa muito, né, e os resultados também, a gente tem aquela negociação lá em cima no quadrante, que é a ganha-ganha, que a gente chama de colaborativa, ou seja, para atender a todos os interesses, tá bom? Por quê? Porque eu quero ter um bom relacionamento com o outro e quero ter bons resultados, tá? Então, eu quero que todo mundo ganhe. Então, eu vou fazer uma colaboração. Pessoal, colaborar significa ceder, tá? Por exemplo, dependendo da empresa, da organização, não é muito comum esse tipo de negociação, tá? Então, depende muito do ambiente, da situação, do contexto. Aí a gente tem, pessoal, aí, então, à esquerda, na parte de cima, quando você tem ali a importância alta do relacionamento, tá? Mas os resultados não importam tanto. Então, você tem ali um conciliar perde para ganhar. Então, você cede em algumas coisas para você conseguir, mas você sabe que você vai perder em outras. Por quê? Porque você quer prezar o relacionamento. Mas a partir do momento que você preza o relacionamento, os resultados não são tão bons, né? Porque o foco está no relacionamento, tá bom? Aí você tem no quadrante de baixo, à direita, tá? De vocês, tem ali quando o relacionamento não importa muito e quando os resultados têm uma grande importância, tá? Isso aí, geralmente, o pessoal fala que é a área de vendas, tá? Que o pessoal quer ganhar, quer fechar, mas não se importa muito no relacionamento. Mas nós sabemos, né, que é muito importante o relacionamento. Muito importante que a gente mantenha um relacionamento com o cliente. Então, se você quer executar uma boa venda, né, você tem que pensar no relacionamento. Então, mesmo que você queira ganhar, é importante você pensar em alguns momentos em tentar ceder também, tá? Para que o cliente fique satisfeito, tá? Gisele coloca, professora, a negociação em geral busca um acordo bom para as duas partes? Todo mundo quer ganhar. Mas, Gisele, nem sempre isso é possível. Nem sempre. Por exemplo, o cliente sempre vai querer mais desconto, mas a loja nunca vai conseguir dar o desconto que o cliente geralmente quer, tá? Então, pessoal, é importante a gente pensar nessas questões, tá bom? Nem sempre se vai ganhar. Pessoal, essa é uma outra matriz, é a mesma lógica, só traz outros exemplos. Mas eu queria só chamar a atenção dessa aqui, porque lá no começo o pessoal comentou sobre relacionamento, né? Então, olha, eu negocio todo dia em casa, com a família, né? Então, pessoal, vejam que quando você vê ali namoro, negócios com amigos, a importância do relacionamento é baixa. E o resultado, né? O conflito que se deseja assumir é baixo. Por quê? Porque você quer manter um bom relacionamento, tá? E aí, no outro quadrante aí na parte de baixo, na direita, a gente tem uma situação, por exemplo, que ele exemplifica, que é a questão do divórcio, né? No divórcio, a gente tem um alto grau de conflito, geralmente os divórcios, né? Aqueles que são conflituosos, que exigem uma negociação, certo? E não há, em geral, né? Você não quer manter um relacionamento, porque você quer se distanciar, né, daquela situação. Então, a gente tem uma situação aí de competição. Quem é que vai ganhar mais ali na situação, né? Então, pessoal, trouxe isso aqui porque vocês trouxeram, inclusive, no início da aula, essa vivência. E veja que isso está aqui, ó, no nosso conceito. Isso é real, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente já está finalizando, né? Esse é um outro exemplo, tá? Dessa matriz. Então, o material, ele traz bem certinho, bem exemplificado,
o exemplo da matriz do gerenciamento de conflitos. E aí ele vai explicar, né? E sempre vai cruzar essa informação, se você se importa com relacionamento ou com resultado. E aí, nesse ponto, você vai ter que ver aquilo, né, que é melhor para aquela situação. Não há negociação perfeita e nem há um manual. A gente tem um roteiro, aquele roteiro que eu mostrei para vocês. Começo, meio e fim. Mas não tem uma fórmula, né, para se chegar a um resultado que seja bom para todos. Como eu falei, em geral, na maioria das vezes, uma das partes sempre vai sair perdendo. Muito ou pouco, aí vai depender do caso, tá bom? Então, pessoal, se você vai ser colaborativo, competitivo ou acomodado, né, na situação, ou vai evitar conflitos, evitar negociar, vai depender muito daquilo que você pretende com o processo de negociação. Beleza? Pessoal, então, para fechar aqui, eu trouxe um exemplo de uma ação, né? Imagine que você participa, né? Você vai participar de uma reunião, tá? Com os diretores de uma grande empresa financeira e você vai ter que defender o aumento da carteira de investimentos dessa empresa. No entanto, há grupos contrários. O que você deve fazer para estruturar um plano de negociação em 4 passos, que são aqueles passos que a gente viu, tá? Eu trouxe para vocês aqui a resposta, né, desse processo, para que vocês possam acompanhar aqui, e vocês podem acompanhar aí também no material de vocês. Então, pessoal, estágio de preparação. O que a gente viu no estágio de preparação que é importante? Estou fazendo movimentação aqui, que eu estou com os meus papéis aqui, né, porque eu sou a professora do papel ainda, né? Então, eu gosto muito da parte do papel, acho legal, porque a gente anota as informações. Então, pessoal, estágio de preparação. O que eu preciso? Bom, se eu vou, então, propor aí, como eu falei, né? Eu quero propor aí ao aumento da carteira de investimentos, eu tenho que saber o porquê. Primeira coisa que as pessoas vão perguntar, né? Mas por quê? Eu vou ter que explicar o porquê, quais são as vantagens, né? Sempre, olha, olhando para o outro, o que a empresa ganha com isso, tá? Então, o Tamires colocou aqui, coletar as informações. Exatamente. Então, eu vou coletar as informações, saber do que eu estou falando, tá bom? Então, isso é muito importante. Levantar, viu que ali na situação tinham pessoas que tinham motivos contrários? Então, eu vou levantar quais são os motivos contrários, para que eu possa saber o quê? Argumentar em relação a esses contrários. Então, gente, o próprio nome é autoexplicativo. Estágio de preparação. Então, eu vou para a negociação sabendo aquilo que eu preciso fazer. Estágio inicial, a gente viu aí. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a minha proposta para o outro. Mas importante, saber ouvir o outro lado. Então, pessoal, no estágio inicial, esse é o ponto aí diferencial. Eu vou apresentar a minha proposta, mas eu vou tentar ouvir a outra parte, tá bom? Depois eu vou para o estágio de barganha. Bom, lembra que quando eu fui preparada, quando eu pensei lá no processo de negociação, eu sei até onde eu posso barganhar. Porque qual que é a questão? Se eu barganhar muito e ceder muito, pode ser que a minha proposta não ganhe. Porque eu vou ceder muito, ela vai ser descaracterizada. Aquela proposta inicial, ela vai ser descaracterizada. Então, isso é um problema, tá? Então, eu tenho que saber o que eu posso abrir mão e o que eu não posso. Então, o outro vai me fazer propostas e eu vou dizer aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso deixar que aconteça, tá? Estágio de fechamento, né? Então, eu vou definir. É importante, pessoal, que você pontue no fechamento aquilo que foi decidido. Foi isso, isso e isso, para que fique claro. E como eu falei, em empresa, você geralmente vai acordar, geralmente você vai assinar o papel para que não fique nada para trás, tá bom? Claro que no relacionamento, dia a dia, na família, ninguém assina. Não, a gente chegou nesse acordo, nunca mais a gente vai falar sobre isso, vamos assinar aqui. Não é bem assim. Mas na empresa, tá? É importante a gente fazer esse fechamento. Isso, Nada, muito bem. A gente vai elencar os pontos no fechamento, rever o que foi acordado, assinar e formalizar, tá bom? Isso, formalizar o que foi negociado. Beleza?